Imagina a seguinte cena. Um candidato, super preparado, acaba de redigir uma minuta de sentença de umas 50 páginas para um juiz federal. Uhum. A argumentação tá impecável. A jurisprudência, atualizadíssima. Mas assim que o magistrado lê a primeira linha, a confiança dele naquele trabalho simplesmente evapora. E tudo por causa de um detalhe minúsculo, né? Exato. E por quê? Porque uma palavra minúscula de 2 letras, um simples C, foi parar no lugar errado. Bem-vindos ao campo minado da colocação pronominal. A credibilidade de um texto oficial, muitas vezes ela morre justamente nesses pequenos detalhes. Não é apenas uma questão de vaidade literária, sabe? Certo. Vamos desempacotar isso. Na nossa investigação de hoje, nós não vamos fazer aquele estudo gramatical comum. Aham, Daquele tipo que dá sono só de lembrar do tampo de escola, né? com certeza não. Hoje a gente assume uma missão muito específica, que é treinar a elite. Quem nos ouve agora está se preparando para sentar na cadeira de analista judiciário do TRF2, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região. E o nosso campo de batalha hoje é dominar onde exatamente posicionar aquelas palavras minúsculas, tipo o me, o te, o se, o a, o lhe. E olha, a relevância disso para um futuro analista judiciário é absoluta. Em documentos de tribunais, colocar o pronome no lugar certo não é uma mera sugestão de estilo para fazer o texto soar bem. Uhum. Na redação oficial, essa escolha reflete uma precisão cirúrgica, um domínio das ferramentas da língua e, acima de tudo, o nível de formalidade e de impessoalidade que a própria lei exige. Sim. Um pronome fora do lugar num acórdão, ele soa como uma nota completamente desafinada no meio de uma orquestra sinfônica. Eu fico tentando visualizar isso para não parecer só um monte de regras soltas, sabe? Claro. Eu gosto de pensar que colocar pronomes átonos é tipo organizar os assentos num jantar diplomático de altíssimo nível. Boa analogia. Ninguém simplesmente entra e puxa uma cadeira onde der vontade. Existem regras magnéticas, hierarquias super rígidas, protocolos de prestígio e, claro, proibições absolutas de quem não pode sentar do lado de quem. Essa comparação do jantar diplomático funciona perfeitamente para ilustrar a tensão da sintaxe ali. Legal. E nesse nosso salão, digamos assim, existem 3 acentos possíveis para o pronome em relação ao verbo. Tá. A gente tem a próclise, que é sentar, antes do verbo, A mesóclise? que é sentar literalmente no meio do verbo. Ai, a mesóclise. Pois é. E a ênclise, que é sentar depois do verbo. O que me deixa intrigada é que no português que a gente fala nas ruas do Brasil todo dia, parece que só existe um lugar, que é antes do verbo, né? Sim, é a nossa tendência natural. A gente fala me liga, te aviso, se cuida. Existe uma atração quase irresistível pela próclise. Uhum. Por que o brasileiro ama tanto jogar o pronome pra frente, mas o tribunal exige uma postura totalmente diferente? O que é fascinante aqui é a história e a fonética por trás dessa diferença. O português falado no Brasil, ele tem um ritmo muito particular. Nós temos vogais abertas, a gente fala meio que cantando, né, alongando as sílabas. Sim, é bem mais melódico. Exato. E nesse ritmo de fala, um pronome átono, que é uma palavra sem força sonora própria, como me ou se, ele precisa se apoiar na palavra que vem antes dele para ganhar fôlego. Ah, entendi. Já o português de Portugal, que fundamenta aquela norma culta clássica cobrada nos tribunais, tem uma cadência diferente. Eles vão engolindo as vogais, o que naturalmente empurra o pronome lá para depois do verbo. Ou seja, quem está estudando para essa prova está basicamente lutando contra o próprio instinto de respiração e de fala. Exatamente isso, é ir contra o próprio instinto. Mas, voltando para o nosso jantar diplomático no mundo jurídico, a próclise não acontece só por instinto. Ela precisa de um convite formal, né? Ela é ditada por verdadeiros ímãs gramaticais. Tá correto? Tá corretíssimo. É a chamada posição magnética. Se houver uma palavra atrativa, um ímã, o pronome é puxado irremediavelmente para antes do verbo, quer quem estiver escrevendo queira ou não. E quais são esses ímãs? A primeira e mais implacável categoria de ímãs são as palavras de sentido negativo. Então pense em não, nunca, jamais, ninguém. Espera, deixa eu ver se eu entendi a lógica física disso.
Porque uma palavra negativa tem o poder de arrastar um pronome pela frase inteira? Pensa no peso fonético da coisa. O não, por exemplo, carrega um som nasal que é extremamente forte. Num bloco de respiração, quando a gente diz não, a energia da frase se concentra ali. Faz sentido. O pronome, por ser fraquinho, átono, é sugado por esse centro de gravidade. Então, se a gente tem uma frase de tribunal, tipo, ninguém se manifestou sobre o acórdão, a palavra ninguém é pesada, é grave. Ela puxa o C para perto dela quase como se fosse uma proteção sonora. Caramba, faz todo sentido quando você coloca dessa forma. Não é uma regra arbitrária, tipo decoreba. É a própria física da língua. É a física do som agindo no texto. E eu vi em provas recentes do TRF2 que pronomes relativos e indefinidos também funcionam como esses buracos negros gramaticais, né? Exatamente, eles sugam o pronome. Palavras como o que, cujo, alguém, todos. Sabe aquela frase clássica, a lei que nos ampara é clara? O que ali atuando como um imã, puxando-nos. Precisamente. E o pronome relativo que, ele funciona como uma ponte entre duas ideias, e por ser essa peça de ligação crucial, ele atrai o pronome para consolidar a estrutura da frase. E o mesmo vale para as conjunções subordinativas, que criam aquela ideia de subordinação, de dependência. Sabe? Palavras como embora, quando, se, conforme. Dá um exemplo pra gente. Uma frase como, embora se alegue inocência, as provas são robustas. O embora aí puxa o se. Ok, então a gente tem as palavras negativas, os pronomes relativos e as conjunções subordinativas. São campos de força bem claros. Isso. Mas tem uma categoria que me deixa completamente confusa, que são os advérbios. Ah, os advérbios. Palavras como sempre, já, aqui, eles também são ímãos. Então, se eu disser sempre se faz assim, o advérbio sempre atraiu o se. Até aí tudo bem, tá ótimo. Mas e se eu colocar uma vírgula logo depois desse advérbio? Aí, minha amiga, aqui a gente entra no que as bancas de concurso consideram o território perfeito para armadilhas. Sério? Muito. A vírgula, na análise sintática, ela não é apenas um sinalzinho gráfico ali no papel. Ela é uma pausa respiratória, um corte abrupto no fluxo de som. Então, se o advérbio atrai o pronome pelo som, a vírgula funciona como um muro de chumbo que corta esse magnetismo na mesma hora. Então, se alguém escreve sempre se faz assim na prova, com a vírgula, o que acontece? Acaba de perder pontos preciosos na prova. A atração magnética simplesmente morreu naquele muro de chumbo da vírgula. Nossa! O pronome ficou isolado, sem o apoio fonético do advérbio, e agora ele está no início de um novo bloco sonoro. Entendi. E como é proibido começar bloco de som com pronome átono, ele tem que fugir para depois do verbo. Então o correto de forma inegociável passa a ser sempre, face, assim. Uau! Então a vírgula tem literalmente o poder de inverter completamente a polaridade da crase. Perfeito. É exatamente isso. Isso é um detalhe que separa quem só decorou de quem realmente entendeu a mecânica. E olha, isso puxa um fio bem interessante para a nossa próxima posição do jantar diplomático. Vamos lá. Se a vírgula quebra a tração e empurra o pronome para frente, o que acontece quando o verbo salta lá para o futuro? Porque aí a gente entra na temida, assustadora e muito mal compreendida mesóclise. O terror de muitos candidatos, né? Com certeza. A mesóclise é basicamente colocar o pronome cortando o verbo ao meio. Literalmente abrindo o verbo, né? Abrindo o verbo. E ela tem uma função muito, mas muito específica. É a posição de altíssimo prestígio obrigatória para verbos que estão conjugados no futuro do presente ou no futuro do pretérito, desde que eles iniciem a oração ou estejam logo após uma pausa forte. Dá um tom de solenidade quase imediata para a frase, não é? Muito solene. Como naquela frase, realizar-se-á nova perícia na próxima semana. Ou no futuro do pretérito, o magistrado convocar-nos-ia para a sessão, se houvesse tempo. Poa como algo que só seria dito por alguém usando uma toga.
Sem dúvida nenhuma, ela eleva o registro para o grau máximo da formalidade que é exigida lá no ambiente do direito. Contudo, essa posição de prestígio tem um calcanhar de Aquiles. Opa, qual? Existe a regra de prioridade na gramática. Lembra dos nossos ímãs da próclise que a gente acabou de falar? Lembro, claro, as palavras negativas, os pronomes, os advérbios. Então, o ímã sempre vence a mesóclise. É uma regra de ouro absoluta. Uhum. Se houver uma palavra atrativa, não importa se o verbo está no futuro, a mesóclise é destruída instantaneamente. Deixa eu testar uma analogia aqui para ver se isso gruda na mente de quem está escutando. A mesóclise é tipo, como se fosse um terno de gala, um smoking super alinhado. Tá. Você só usa em eventos de gala absolutos quando o clima está perfeito lá fora. A palavra atrativa, o nosso imã, seria como uma chuva torrencial. Gostei disso. Então, se começar a chover magnetismo, não importa o quão formal seja a ocasião, você é obrigado a jogar uma capa de chuva impermeável por cima desse terno de gala. E essa capa de chuva, que é a posição de segurança para aguentar a chuva, é a próclise. Faz sentido? Faz muito sentido. É uma imagem muito vívida e muito correta. Se chover magnetismo, o terno de gala da mesóclise volta para o armário na hora. Legal. Portanto, se a gente tem a frase afirmativa, realizar-se-á a nova perícia, a mesóclise impera lindamente. Mas se adicionar um simples não lá no início da frase, pronto, a chuva magnética começou. O não puxa tudo. Exato. O não atrai violentamente o pronome, então passa a ser obrigatório escrever não se realizará a nova perícia. E se um candidato, na hora do nervosismo ali da prova, tentar misturar as duas coisas e escrever algo como não realizar-se-á? Nossa, é o equivalente gramatical a usar um smoking e uma capa de chuva neon de plástico ao mesmo tempo. Credo! Ficou horrível, né? É um erro gravíssimo de sobreposição de regras. A atração magnética tem precedência sempre. Nunca, em hipótese alguma, tenta-se uma mesóclise se houver um ímã puxando o pronome para trás. Certo, acho que o mapa está ficando bem claro. A gente viu os ímãs arrastando os pronomes para frente com a próclise. Uhum. Vimos os verbos no futuro exigindo o terno de gala cortando o verbo no meio com a mesóclise. Isso. Mas e quando não temos nada disso? Sem futuro, sem chuva magnética, só uma frase comum. Qual é a regra padrão? Aí a gente cai na posição que a gente deveria chamar de plano B da redação oficial, que é a ênclise. O famoso feijão com arroz. O feijão com arroz. É o pronome posicionado após o verbo. É a forma clássica de resolver o problema quando as outras duas portas estão fechadas. E a ênclise reina de forma assim soberana e intocável, num cenário principal que é o início de frase. Ah, aqui a gente volta para aquela guerra entre o instinto do brasileiro e a regra fria do tribunal. Bem isso. Porque, sejamos honestos, a gente acorda e fala, me passa café, te ligo quando eu chegar. É impossível passar um dia inteiro sem começar uma frase com pronome átono na vida real. E não tem problema nenhum na vida real. É a força avassaladora da nossa oralidade. Mas para assumir a cadeira lá no TRF2, os candidatos precisam instalar meio que um disjuntor mental que desative esse instinto sempre que pegarem numa caneta ou no teclado. Uhum. Na norma culta, iniciar frase com pronome átono é terminantemente proibido. E por causa da fonética de novo. Exatamente. Novamente a fonética. O início de uma oração exige uma explosão de som, uma palavra tônica, forte. O me, por ser átono e fraquinho, ele não tem força para inaugurar um grupo de respiração. Então, aquele me diga a verdade que a gente fala toda hora, num papel timbrado tem que virar diga-me a verdade. O verbo diga, que é forte, assume a linha de frente e o pronome se esconde atrás dele. Exatamente isso. E a mesma lógica se aplica ao imperativo afirmativo, sabe? Quando o juiz ou o tribunal está dando uma ordem. Dá um exemplo pra gente. Senhores técnicos, auxiliem-nos na triagem. Você não diz nos auxiliem depois de uma pausa vocativa. Entendi. Outro caso clássico que exige a ênclave e que costuma derrubar muita, mas muita gente desatenta, é com os verbos no gerúndio. Ah, tem um exemplo nas provas anteriores muito bom sobre isso. É assim, o juiz encerrou a sessão referindo-se aos prazos. Perfeito. A gente tem a vírgula antes de referindo, que é aquele nosso muro de chumbo, Uhum. e o verbo no gerúndio terminando em ando.
A ínclise aí é obrigatória. Sim, mas com uma ressalva pequena, porém super perigosa. Lá vem as exceções. Pois é. A ênclise domina o gerúndio, a menos que ele venha precedido da preposição em. Como assim? Sabe a expressão em se tratando de direito penal? A regra é rígida. Com a preposição em, a próclise volta a ser a regra. É uma daquelas exceções finas que, olha, diferenciam quem vai ser nomeado de quem vai ficar amargando a lista de espera. Nossa, é um xadrez mental mesmo. E, tipo, como se a gente estivesse subindo para o nível mais difícil do jogo agora. O nível onde a banca quer testar a resistência emocional e técnica dos candidatos. Vamos lá. Vamos falar das locuções verbais? Quando a gente tem dois verbos trabalhando juntos, né, um auxiliar e um principal, a confusão aqui é real, porque parece que o pronome pode ficar pulando de um lado para o outro aleatoriamente. As locuções verbais causam calafrios porque exigem analisar dois elementos ao mesmo tempo. Mas, para facilitar, a regra depende puramente de como o verbo principal está vestido, digamos assim. Tá, e como a gente divide isso? A gente divide em dois cenários para ter uma clareza bem clínica. O primeiro cenário é o verbo auxiliar mais um verbo principal no infinitivo ou no gerúndio. Só para lembrar, verbos no infinitivo são aqueles que terminam em R, né? Tipo, amar, vender, partir. E gerúndio em ando, amando, vendendo. Correto. Nesse cenário, a gramática é surpreendentemente flexível. Aqueles nossos diplomatas no jantar podem circular pelo salão livremente. Ah, que alívio. Pois é. O pronome pode ficar ligado ao verbo auxiliar ou ele pode ir lá para o final, ligado ao verbo principal. Por exemplo, você pode escrever quero lhe dizer a verdade ou quero dizer-lhe a verdade. As duas estão certas? As duas opções estão blindadas contra qualquer recurso. Tá, mas e se chover magnetismo? E se aparecer um não na frente da locução verbal? Aí, a física muda. O não puxa o pronome lá para o início do bloco. Então fica não lhe quero dizer a verdade. A força do imã arrasta o pronome para antes do verbo auxiliar e acabou. Certo, esse primeiro cenário parece bem amigável, mas eu imagino que o segundo cenário não seja tão tolerante assim. E não é mesmo. Eu tô falando da combinação de verbo auxiliar mais particípio. E o particípio é aquele verbo que indica uma ação que já foi concluída, terminando geralmente em ado ou ido, certo? Cantado, vendido, arrependido. Isso mesmo. E aqui o tom do nosso estudo muda completamente. Quem está nos ouvindo precisa ligar todos os sinais de alerta agora. Opa, alerta vermelho. Exato. Existe uma proibição absoluta nessa regra. Nunca, sob nenhuma circunstância possível, se coloca um pronome oblíquo átono em ênclise depois de um particípio, ou seja, logo depois dele. O particípio ele rejeita o pronome depois dele de uma forma letal para a nota. É literalmente uma alergia gramatical grave. É uma rejeição total. Eu vi um exemplo de uma peça mal redigida uma vez que dizia assim: o réu tinha arrependido-se da confissão. Nossa, isso deve causar uma dor física no revisor do tribunal. Fere os olhos de quem lê com a lente da norma culta, sabe? O correto para curar essa alergia aí é buscar refúgio antes do particípio. A frase correta obrigatoriamente tem que ser o réu tinha se arrependido ou, dependendo do contexto, o réu se tinha arrependido. Mas nunca, jamais jogar o pronome para depois do arrependido. Bom, o que tudo isso significa na hora em que o cronômetro está lá rodando no dia do concurso? Significa que a gente precisa testar essa teoria num cenário real. Vamos ver na prática. Eu trouxe aqui um trecho que tem exatamente a cara e o nível de complexidade das questões do TRF2. E eu quero que a gente faça uma dissecação passo a passo desse parágrafo. É um texto curtinho, de 2 linhas, mas é um campo minado completo. Manda. Lá vai. O relator não se deu por satisfeito e, ao analisar os autos, percebeu-se de que os prazos haviam expirado. Caso se confirme a omissão, anular-se-á o ato. Excelente laboratório para a gente. Vamos isolar as peças aqui, lendo com os olhos do avaliador da banca. A primeira estrutura que a gente encontra logo de cara é o não se deu. O que está operando aqui? Ah, essa eu já internalizei bem. A gente tem a palavra não, que é aquele imã de peso fonético super pesado. Ele suga o pronome.
Portanto, a próclise do se antes do verbo deu é absolutamente obrigatória. Uhum. Se estivesse escrito não deu-se, estaria completamente errado, né? A análise está perfeita, não tem erro. Avançando para o próximo trecho, temos ali: e, ao analisar os autos, percebeu-se. Aqui temos a ênclise, um percebeu-se. Por que não seria se percebeu? Ah, porque logo antes do verbo nós temos a expressão ao analisar os autos, que está isolada por vírgulas, Sim, e a vírgula logo antes do verbo perceber é o nosso famoso muro de chumbo. Ela corta o fluxo da respiração, cria um novo bloco sonoro e, como a gente não pode começar esse bloco com um pronome fraco, o verbo forte tem que vir primeiro. exatamente. Então, a ênclise de percebeu-se é a única saída possível para essa frase. Mais um acerto brilhante. O muro de chumbo agiu lindamente aí. E na oração seguinte a gente tem: caso se confirme a omissão. Qual é a força em ação nesse momento? Bom, a palavra caso funciona como uma conjunção condicional subordinativa. Uhum. É uma daquelas palavras que cria dependência, que liga duas ideias e, por sua própria natureza, atrai o pronome. Então é mais uma próclise ditada por um ímã. Irretocável análise. E aí, finalmente, a gente chega àquela majestosa conclusão do trecho: anular-se-á o ato. O nosso terno de gala. Ele mesmo. O verbo anular está conjugado no futuro do presente. E o mais importante de tudo, eu olho para os lados ali na frase e não vejo nenhuma chuva magnética. Nenhuma. Não tem não, não tem sempre, não tem conjunção antes dele. Com clima perfeito, a mesóclise veste a sua melhor roupa e reina absoluta. Fica anular-se-á. Olha, se conectarmos todos esses movimentos que a gente fez ao panorama geral, percebemos que não se trata de decorar 1000 exceções soltas, sabe? Com certeza não. Mas sim de entender a hierarquia das forças que estão ali operando no texto. E a gente pode, inclusive, oferecer uma espécie de tabela de resgate mental agora, para quem está ouvindo e revisando de última hora. Bora criar esse guia de sobrevivência super rápido, então. Vamos lá. Primeira regra: próclise é atração. Viu palavra negativa, pronome relativo, conjunção ou advérbio? É imã. Puxe o pronome para frente do verbo e não discuta. Anotado. Segunda regra: mesóclise é futuro. Só acontece com o futuro do presente ou do pretérito, e só se não houver imã nenhum por perto atrapalhando. O terno sem chuva. Isso. E terceira regra: ênclise é o plano B e o início de tudo. A oração recomeçou, seja no início do texto ou após uma pausa forte de vírgula, o pronome vai para trás do verbo. E falta a regra de ouro, né? Aquela que pode custar aprovação de bobeira. Verdade. A proibição absoluta e letal de colocar um pronome átono encostado depois de um verbo no particípio. Particípio e pronome átono em ênclise são como água e óleo, eles não se misturam nessa ordem. Perfeito. E, em resumo, dominar toda essa mecânica que a gente discutiu entrega muito mais do que só os pontos necessários ali numa prova de múltipla escolha ou na discursiva do TRF2. Tem um impacto real na carreira, né? Total. Qualquer pessoa, em qualquer área de atuação, que senta para escrever um ofício para uma diretoria ou elabora um relatório técnico corporativo ou assina um parecer, ela eleva imediatamente a própria autoridade quando usa a colocação pronominal com essa precisão. Fica elegante, né? Fica. É uma demonstração silenciosa, mas muito poderosa de competência e de rigor técnico. Embalendo do outro lado pode até nem saber explicar as regras gramaticais certinho, mas instintivamente a pessoa olha para aquele texto e pensa, tipo, nossa, quem escreveu isso sabe exatamente o que está fazendo. Com certeza. O nível de confiança no conteúdo sobe junto com a qualidade da forma do texto. E isso, honestamente, me traz a uma reflexão final que é quase filosófica para o pessoal que nos ouve levar para casa hoje. Opa, e qual seria a provocação? Olha só. Nós acabamos de mergulhar super fundo nas engrenagens rígidas, clássicas e imutáveis da norma culta, que é essa nossa herança direta de Portugal e que sobrevive lá nos manuais dos tribunais até hoje. Sim, super conservador. Mas a língua, por definição, é um organismo vivo, pulsante, que não pede permissão para evoluir, né?
Nem um pouco. O Brasil inteiro, de norte a sul, independentemente da classe social ou de grau de instrução, abraçou a próclise livre nas ruas. A gente fala, me entenda, a gente foge da mesóclise como o diabo foge da cruz. É verdade. E a oralidade possui uma força criativa e uma capacidade de síntese que os manuais costumam demorar séculos para conseguir registrar. A vida real acontece na comunicação rápida, não naquela pausa formal do jantar diplomático. Exato. E aí fica a grande pergunta que eu deixo para reflexão da audiência. Até quando as regras da redação oficial e os manuais dos tribunais superiores vão conseguir resistir a essa força gravitacional gigantesca que é o português falado no Brasil? Nossa, essa é uma ótima pergunta. Será que, daqui a uns 50 ou 100 anos, a evolução vai vencer a tradição e os editais de concurso vão finalmente se render, aceitando que começar uma frase com "me" não é um erro fatal, mas a consolidação da nossa própria identidade linguística? Olha, isso toca num debate que é central da linguística contemporânea hoje em dia. Até onde o rigor da lei escrita consegue segurar a fluidez da identidade cultural de um povo antes de se tornar puramente obsoleta? É uma excelente questão para manter a mente bem aberta. Pois é, e fica aí o pensamento para martelar na cabeça de vocês enquanto revivam os ímãs e os muros de chumbo. Será que, no futuro, os diplomatas lá do nosso jantar gramatical vão se rebelar, pegar as próprias cadeiras e sentar na ponta da mesa onde eles bem entenderem? É bem possível. Enfim, foi um prazer absoluto desbravar a física e o magnetismo da nossa gramática nessa nossa investigação de hoje. Continuem curiosos, continuem respeitando e questionando as regras, e a gente se encontra no nosso próximo aprofundamento. Até lá! Até mais, pessoal!